dia, a hora, a oportunidade para poder chegar no ar. Bem-vindos à minha casa, bem-vindo ao meu lar, bem-vindo família, bem-vindos queridos e queridas. Vamos que vamos, nobres senhores, aqui é o direito à informação. Chama que vem, manda ver, manda bala, se inscreva no canal, fortalece edificando a casa. Vamos construir amigos, vamos construir amizade. Bom saber contar aí com a sua presença. Você aí do meu ladinho, cola e enfila em ritmo. Eita, coisa boa. Dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. Aqui estamos comentando diariamente e periodicamente a Constituição Federal. Movimenta a máquina aí. Vamos que vamos aí, acelera e pisa. Eita, coisa boa. Vamos aí somar, agregar valores. Ei, levanta na poltrona, folgado. Se inscreva no canal, você que está chegando, comentando, compartilhando. Eita, coisa boa. Vamos agora estudar a nossa mãe constitucional. Mãe, grita mãe constitucional. Vamos aí ao direito explicado, comentado, compartilhado. Eita, coisa boa. Vamos aí ao artigo. Chama aí. Artigo 46 da Constituição. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Isso você já sabia. E no parágrafo 1º, cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Isso você não sabia? 8 anos, cara. Perfeito. Parágrafo 2º. A representação de cada Estado e Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos. Entretanto, já o artigo 47, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa de 2 comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Das atribuições do Congresso Nacional, na seção 2 da Constituição, e no artigo 48, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para a especificação nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre inciso 1, sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda. 2, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Os precatórios judiciais, apresentados até 1º de julho, e nessa data atualizados, devem ser incluídos na proposta orçamentária que, submetida ao crivo do Poder Legislativo, no artigo 48, inciso 2 e 166 da Constituição, transformar-se-á na lei orçamentária do exercício seguinte, somente se nessa estiverem prevista o que? Dotações orçamentárias para tal fim, é que os requisitórios poderão ser pagos, pois é vedado que a realização de qualquer despesa sem que haja previsão no orçamento. Inciso 3, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Inciso 4, planos e programas nacionais, regionais, setoriais de desenvolvimento. Inciso 5, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. Inciso 6, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas e territórios ou estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas. Esta é a competência do Congresso. Inciso 7, transferência temporária da sede do governo federal. Inciso 8, e assim vai. Entretanto, senhores, é da anistia de que estamos a cogitar, não da anistia tal que uns e outros hoje a concedem, senão que foi naquela época conquistada. Exatamente aquela na qual, como firma inicial, se procurou estender a anistia criminal de natureza política aos agentes do Estado encarregado de repressão.
A anistia de 1979 foi reafirmado na Emenda Constitucional 26 de 85 pelo Poder Constituinte. Entretanto, senhores, daí então, nesse sentido, questionar se a anistia tal como definida pela lei foi ou não recebida pela Constituição. A nova Constituição instaurou em seu ato originário a nova ordem compreendida não apenas o texto da Constituição nova, mas também a nova origem. No bojo dessa totalidade, que o novo sistema normativo tem que ser concedido igualmente a anistia aos autores de crimes políticos ou conexos praticados no período compreendido entre 2 de 9 de 61 a 79. Não se pode divisar o que é a antinomia de qualquer grandeza entre os preceitos vinculados e previsto pela Constituição de 88. A anistia, que depende de lei, é para os crimes políticos. Essa é a regra. Consubstancia ela ato político, como natureza política. Excepcionalmente, estende-se aos crimes comuns, certo que para esse há o indulto e a graça instituídos distinto da anistia. Artigo 84, inciso 12, pode abranger também qualquer sanção imposta por lei. A anistia é o ato político concedido mediante lei, assim, de competência do Congresso e do chefe executivo, correndo por conta desse a avaliação dos critérios de conveniência e oportunidade do ato, sem dispensa, entretanto, do controle judicial, porque pode ocorrer, por exemplo, desvio do poder de legislar ou afrontar o devido processo legal substancial. E no inciso 9, a organização administrativa, judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e a organização judiciária do Ministério Público no Distrito Federal. Entretanto, no inciso 10, a criação, transformação e extinção de cargos e funções, observado o que estabelece o artigo 84, inciso 6º da referida a linha B. A Universidade Federal, autonomia, licença, artigo 207, a ação direta de inconstitucionalidade. Entretanto, o inciso 13, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. Temos aí o inciso 15, 14, 15. Vamos para o artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 1, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Por exemplo, o que vai prever competência exclusiva do Congresso Nacional restringe-se ao poder de resolver acordos ou tratados internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Por outro lado, o dispositivo estadual vai além, prevendo o poder de autorizar e resolver empréstimos, acordos e convênios que acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio estadual. No caso em análise, não verifico inobservância local, pois a Constituição Estadual apenas complementou o texto federal. Nesse sistema de complementariedade, texto em que o federal pode até mesmo ser influenciado, é impossível poder constituinte reformador pelas experiências das constituições estaduais. É preciso dar espaço a oficinas e experimentos no âmbito do poder constituinte estadual. No caso, a inovação da Constituição paraibana não atenta contra os marcos fundamentais da Carta Magna, mas antes procura tornar ainda mais efetivo os comandos constitucionais de equilíbrio entre os poderes e do controle republicano de compromissos públicos. Entretanto, senhor, a recepção do Mercosul de tratados internacionais celebrados pelo Brasil, para efeito de sua ulterior execução no plano interno, de uma sucessão causal e ordenada de atos revestidos de caráter político, jurídico, assim definidos,
A aprovação pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo de tais convenções, ratificação desses atos internacionais pelo chefe de Estado mediante depósito do respectivo instrumento, promulgação de tais acordos ou tratado pelo Presidente da República, é mediante decreto em ordem a viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos essenciais à sua vigência doméstica: a publicação oficial do texto do tratado, a executariedade do ato de direito internacional público, que passa somente a vincular o que a obrigar o plano de direito positivo interno. Entretanto, o inciso 2, autorizar o presidente da República a declarar guerra e celebrar a paz, a permitir que as forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneça temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei. Inciso 3, autorizar o presidente e o vice-presidente da República e se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Esse Supremo Tribunal já julgou procedente ações diretas que contestaram a ausência de previsão nas constituições estaduais de um prazo razoável no qual o governador pudesse se ausentar do território nacional sem a necessidade de autorização do Poder Legislativo. Entretanto, no presente caso, observe que, ao contrário do alegado, a lei orgânica do Distrito Federal harmoniza-se perfeitamente com o modelo federal, concedendo ao governador um prazo para ausências ocasionais dos limites do Distrito Federal sem que se careça de prévia autorização da Câmara Legislativa. Entretanto, temos o inciso 4 e 5. A possibilidade de fiscalização normativa. O decreto legislativo editado com fundamento no artigo 49, inciso 5 da Constituição, não se deveste dos atributos tipificados da normativa pelo fato de limitar-se materialmente à suspensão de eficácia de ato oriundo do Poder Executivo. Também realiza função normativa o ato estatal que exclui, extingue ou suspende a validade ou a eficácia de uma outra norma jurídica, a eficácia derogatória ou inibitória de consequências jurídicas dos atos estatais constitui um dos momentos concretizadores do processo normativo. Inciso 6. Mudar temporariamente sua sede. 7º. 8º. Fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado. Observar o que dispõe os artigos 37 e demais incisos e outros artigos. A lei maior impôs tratamento jurídico diferenciado entre as classes dos servidores públicos em geral e o membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, os secretários estaduais e municipais. Esses agentes públicos se situam no topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. São remunerados exclusivamente por subsídio, cuja fixação ou autorização é matéria reservada à lei específica, observada em cada caso a respectiva iniciativa. O dispositivo legal impugnado, ao vincular a alteração do subsídio do governador, do vice-governador e do secretário de Estado à proposta de refixação do vencimento dos servidores públicos em geral. Inciso 9. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. A Constituição foi assente em definir o papel específico do Legislativo Municipal para julgar após o parecer prévio do Tribunal de Contas as contas anuais elaboradas pelo chefe do Poder Executivo local, sem abrir margem para ampliação para outros agentes ou órgãos públicos. O artigo 29, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Espírito Santo, ao alargar a competência de controle externo exercido pelas câmaras municipais para alcançar, além do prefeito, o presidente da Câmara Municipal, alterou o modelo previsto na Constituição. Inciso 10. Fiscalizar e controlar diretamente por qualquer de suas casas ou atos do Poder Executivo, incluídos os da administração direta.
do relevo primacial dos pesos e contrapesos nesse paradigma de divisão dos poderes, segue aqui a norma infraconstitucional aí incluída em relação à federal. A Constituição dos Estados-membros não é dado criar novas interferências de um poder na órbita de que o outro não derive explícita ou implicitamente regra o princípio de lei fundamental da República. O poder de fiscalizar legislativa de ação administrativa do Poder Executivo é otorgado aos órgãos coletivos da Câmara do Congresso Nacional no plano federal e da Assembleia Legislativa nos estados, nunca nos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atue em representação ou apresentação, ou seja, de sua casa ou comissão. Inciso 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. É Constituição, mesma que resguardada o funcionamento parlamentar dos partidos de acordo com a lei, assim mais intensivamente participando das experiências do parlamento, sobretudo no altaneiro plano de produção de leis e na vigília dos atos normativos. Inciso 16. Autorizar em terras indígenas a exploração e aproveitamento de recursos hídricos e a respectiva e lavra de riquezas minerais. É do Congresso Nacional o que a competência exclusiva para autorizar a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, mediante decreto legislativo, que não é dado substituir por medida provisória. Não usurpa, contudo, a medida provisória que, visando resolver o problema criado com a existência em poder de dada comunidade indígena do produto de lavra de diamantes já realizado, disciplina-lhe a arrecadação, a venda, a entrega aos indígenas, a renda líquida resultante de sua alienação. Inciso 17. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da segurança pública e da proteção e da confiança, legitima o que não pode ser anulado meio século depois por falta de necessária autorização prévia do Legislativo, concessão de domínio de terras públicas celebrada para fim de colonização, quando essa, sob sua absoluta boa-fé e convicção de validez dos negócios, por parte dos adquirentes e sucessores, se consolidou ao longo do tempo com a criação de cidades, fixação de família, construção de hospitais, estradas, aeroportos, residências, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. O artigo 50. A Câmara dos Deputados e Senado Federal ou quaisquer de suas comissões poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República para prestar pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime de responsabilidade e ausência sem justificação adequada. Os dispositivos impugnados contemplam que a possibilidade da Assembleia Legislativa Capixaba convocar o presidente do Tribunal de Justiça para prestar pessoalmente informações. O parágrafo 1º, os ministros do Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou qualquer de suas comissões por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva para expor assuntos de relevância de seu ministério. E no parágrafo 2º, as mesas de câmaras dos deputados do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação a ministro do Estado ou qualquer das pessoas referidas no caput desse artigo, na cabeça, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como prestação de informações falsas. É inconstitucional a norma de Constituição do Estado que, como pena combinada, caracteriza como crime de responsabilidade a ausência injustificada de secretário de Estado à convocação da Assembleia Legislativa, bem como o não atendimento pelo governador, secretário de Estado ou titular de entidade da administração pública indireta a pedido de informações da mesma Assembleia. O direito de requerer informações
aos ministros de Estado foi conferido pela Constituição tão somente à mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e não a parlamentares individualmente. O entendimento pacífico dessa Corte é no sentido de que o parlamentar individualmente não possui legitimidade para impetrar mandato de segurança para defender prerrogativo concernente à Casa Legislativa a qual pertence. O poder de fiscalização, legislação da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado que aos órgãos coletivos da Câmara, de cada Câmara do Congresso Nacional, no plano federal e da Assembleia Legislativa, no dos Estados, nunca aos membros individualmente, salvo, claro, quando atue em representação ou apresentação de sua casa ou comissão da Câmara dos Deputados. Artigo 51. Entretanto, a regra da prévia licença da Câmara Legislativa, como condição de procedimentabilidade para deliberar-se sobre recebimento de denúncia, não se irradia ao ponto de apanhar a prática de ato judicial diverso, como é o referente à prisão preventiva na face de inquérito. A interpretação teleológica e sistemática do artigo 51, inciso 1 da Carta-Mãe, revela inadequada observância quando envolvido o governador do Estado. A jurisprudência firmada pelo STF atenta ao princípio da federação, impõe que a instauração de persecução penal perante o STJ contra o governador do Estado por supostas práticas delituosas, perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública ou de iniciativa privada, seja se necessariamente precedida de autorização legislativa dada pelo Poder Legislativo local, a quem incumbe com fundamento em juízo de caráter eminente e discricionário, exercer verdadeiro controle político prévio de qualquer acusação penal deduzida contra o chefe do Poder Executivo do Estado membro, compreendida o que na locução constitucional de crimes comuns, todas as infrações penais. Também o inciso 2, proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias, após o que a abertura da sessão legislativa. Inciso 3, elaborar seu regimento interno. Inciso 4, dispor sobre organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, emprego ou funções de seu serviço e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes. Entretanto, senhor, de antemão percebe que esse tema de remuneração dos servidores públicos estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei, é dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos. Por essa expressão previsão constitucional, apenas as casas do Congresso Nacional gozavam de prerrogativa de aumentar os vencimentos de seus servidores por ato interno de suas mesas diretoras. Na redação original, o que não ocorre com o Tribunal de Contas da União, que o teor do artigo 73 exerce no que couber, ou que as atribuições previstas no artigo 96 relativas aos tribunais. A nova redação dada também não alterou essa situação, porque as resoluções do Senado e da Câmara foram recepcionadas como lei. A isonomia de vencimentos assegurada aos servidores da administração direta só pode ser concedida por lei. Doravante, nobres senhores, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus, estaremos aí discorrendo o artigo 52 da Constituição. Um grande abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa, em nome do nosso Senhor Jesus.